Olá, gente! Quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Hoje, para honra e glória do Senhor, vamos encerrar o capítulo, o livro de Mateus. O livro de Mateus. Eu não sei se eu comentei com vocês a respeito para quem ele foi escrito, porque nós sabemos que Mateus, Marcos, Lucas e João são livros parecidos, né? Contam o mesmo assunto, mas eu sempre me falhou a memória aqui agora, eu vou ter que procurar. Acho que são sinótipos, um negócio assim, mas depois eu procuro e falo com vocês. Porque esse vídeo fica bem grande, então eu vou falar rapidinho, mas não tem ânimo, gente, de ler, porque nós estamos assim, às portas, e não podemos ter desânimo de ler. Hoje nós vamos ler Mateus 28, que é o último capítulo do livro de Mateus. Mateus tem 28 capítulos. Foi escrito pelo próprio Mateus, que foi um discípulo chamado por Jesus, e ele escreveu Mateus. No livro de Mateus, capítulo 28, Mateus, aqui no capítulo 28, Deus fala fortemente a nós, né? Foi muito triste aqui no capítulo de ontem, no capítulo de 27, né? A zombaria, eles zombaram, Jesus foi zombado por nossa culpa, cuspiram no rosto de Jesus por nossa culpa. Então, gente, muita coisa foi por nossa culpa. Alguém fala assim: peraí, eu não fui nem nascido, mas Jesus já pagou um alto preço por nós, porque não há um justo sequer sobre a terra, nem quem vai nascer é justo. Não é porque a criança nasceu que ela pode ser justificada pelo seu nascimento, mas acontece que nós estamos aqui para aprendermos mais um pouco. E o livro de Mateus, ele foi encerrado assim foi encerrado com, deixa eu ver aqui, cadê o capítulo 27 aqui, gente? Agora é o capítulo 28, né? Até que esse capítulo não é grande, não. Mateus 28 vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Glória a Deus! Jesus ressuscitou, 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 aleluia! Jesus ressuscitou, no capítulo 28 está dizendo, a ressurreição de Cristo, depois do sábado, no domingo bem cedo, no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou, aleluia. No primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve, branquíssima, né? Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos, desmaiaram. Então o anjo disse às mulheres, os pastores adoram falar que mulher não é forte, que mulher não nasceu para ser pastora, mas eu quero dizer para vocês que falam isso: vai pregar o evangelho e para de falar, porque se as mulheres estão pregando é porque Deus está permitindo. Os homens aqui desmaiaram, mas as mulheres permaneceram firmes. Aqui está falando assim, que eles ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenha medo, sei que vocês estão procurando Jesus o crucificado, mas ele não está aqui, ele já ressuscitou, oh glória! Já foi ressuscitado, como tinha dito, já havia profecia que Jesus ressuscitou. Ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com muito medo.
mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus encontrou com elas e disse: que a paz esteja convosco. Já pensou, gente, se nós estivéssemos lá nesse momento e Jesus chegasse e falasse: que a paz esteja conosco. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenha medo, vão dizer aos meus irmãos para irem a Galileia e eles me verão. O boato dos soldados, enquanto as mulheres estavam no caminho, alguns soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes que tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram seus planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: digam que os discípulos deles vieram de noite quando vocês dormiram e roubaram o corpo de Jesus. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo que aconteceu e vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que o chefe dos sacerdotes tinham mandado. E esse boato se espalhou entre judeus até o dia de hoje. Eles acreditam que o corpo de Jesus foi roubado. Aí Jesus aparece para os 11 discípulos. Agora tinha 11 porque um morreu, né? E Jesus fala assim: os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns deles tiveram dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder sobre o céu e a terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam como sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo que tem ordenado a vocês. E lembre-se disto: eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o capítulo 28, né? Como pode estar sempre, como Jesus pode estar sempre conosco? Porque Ele está conosco. Quando Jesus vivia na terra, Ele estava fisicamente com seus discípulos. Após ressuscitar da morte, Ele foi para o céu a fim de estar com o Pai. Logo depois enviou o Espírito Santo para viver em todos aqueles que creem nele e o confessam como Salvador. Nós somos o templo. Imagine, imagine, Salomão construiu um templo estrondoso. Depois do cativeiro da Babilônia, eles construíram um templo muito menor do que o templo estrondoso de Salomão, e para Deus habitar. E agora, com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor Jesus habita através do Espírito Santo de Deus em nós. É a graça, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E Ele foi viver, né? E todos aqueles que creem, e é assim que Jesus está sempre conosco. Quando nós confessamos Jesus como Salvador, Ele enviou o Santo Espírito para viver em nós. Se Jesus ainda estivesse fisicamente na terra, Ele poderia estar em apenas um lugar de cada vez. Ele poderia estar apenas um pouquinho de tempo com cada pessoa. Mas porque Ele foi para o céu e enviou o Espírito Santo, e pode estar com todos nós o tempo todo. Eu digo e acrescento aqui nessa explicação: só para aqueles que creem, aqueles que confessam. Eu confessei Jesus e confesso Jesus como meu Salvador. Eu sou escolhida de Jesus. Se você é escolhido do Senhor, deixa aí. Então encerramos o capítulo
o capítulo de Mateus 28. Mateus tem 28 capítulos, né? E aqui